Tá bom. Abra sua Bíblia em Efésios 3,14. Não precisa de aparelho. Não precisa mais do aparelho. Não precisa do aparelho no rádio. Então, os irmãos que estão aí, preste atenção no que ela, na tradução dela, tá bom? Efésios 3,14. Fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Então aqui Paulo está dizendo que ele tinha uma causa e por essa causa ele se colocava de joelho. Entonces él estaba diciendo que por esa causa él se colocaba en rodillas. Então eu quero colocar para você que nós temos uma causa nessa noite. Entonces quiero decirle a ustedes que estamos por una causa esta noche. Qual é a sua causa? ¿Cuál es vuestra causa? A nossa causa de forma geral é a pregação do evangelho e a edificação da igreja. Nuestra causa de forma general es la predicación del Evangelio. Mas certamente você tem uma causa pessoal. Pero ciertamente usted tiene una causa personal. Então, assim como a Bíblia está falando, eu quero pedir a você que se coloque de joelho e leve a sua causa diante do Senhor em oração. Entonces, así como la palabra está hablando, quiero que se pongan de rodillas para esa causa personal. Amém. Pode ficar de joelho comigo? ¿Pueden ponerse de rodillas conmigo? Vamos gastar 1 minuto de oração. Você vai colocar a sua causa diante do Senhor. Por 1 minuto en rodillas usted va a colocar su causa en oración. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Podem Amém. levantar? ¿Puede levantarse? Você viu como seus joelhos estão duros, estão travados? ¿Vieron cómo sus rodillas Difícil, están duras? né? Irmãos, Amén, ¿se escucha? Ahora. Amén. Sí, está prendido. Amén. ¿Mejor? ¿No? amém. Amén. É uma causa a mais para a gente estar orando, né? Una causa más para seguir orando. Agora saiu, né? Irmãos, nós vimos aqui o hino que fala: Senhor, abra os olhos do meu coração. Hermanos, vimos en el himno que decía, abre los oídos de mi corazón. Nós temos 2 olhos que vemos para fora, Nosotros tenemos 2 ojos que miran para afuera, mas aqui na palavra fala que abrir os olhos do nosso coração, pero aquí en la palabra dice que tenemos que abrir los ojos de nuestro corazón para compreender, para para ver a entender, nossa condição. y para ver nuestra condición. Então eu peço a você que fique atento, não seja distraído e que aproveite esse momento tão nobre que o Senhor preparou para você e para mim. Entonces voy a pedir que queden muy concentrados para escuchar la palabra que el Señor preparó. Você fez tanto investimento para chegar até aqui, não é verdade? Se hicieron tantos inversiones para llegar hasta aquí. Então faz valer o investimento. Vamos ficar atentos ao falar do Senhor? Entonces vamos a quedarnos concentrados en el hablar del Señor. Então nós vimos na mensagem de manhã e durante o dia todo compartilhando que nós precisamos ser como um rio que flui. Entonces Amén. nosotros vimos esta mañana en la palabra que nosotros tenemos que quedarnos junto al río. E nós somos esses canais pelo qual esse rio flui alcançando outras pessoas. Entonces nosotros somos ese río que fluye y alcanza a otras personas. Deus, ele flui por meio de você nessa terra. El Señor fluye a través de nosotros en esta tierra. Deus não vai descer aqui para falar, para pregar o evangelho. Ele vai usar eu e você. El Señor no va a bajar aquí para llevar el evangelio, va a usar a cada uno de ustedes. Então leva a sério essa questão de você ser um canal para que Deus possa fluir. Entonces usted es ese canal que sirve para que el Señor deje fluir. Se você ficar com a boca fechada, Deus fica calado. Si usted se queda con la boca callada, Él también va a estar en silencio. Mas se você abrir a boca, Deus pode fluir. Pero si usted abre la boca, Él va a hablar. Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Nosotros vamos a ver esto en la continuación del mensaje. Então abra sua Bíblia em João 4. Entonces abra su Biblia en Juan 4.
Versículo 6 fala ali: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. É João 4, versículo 6, tá bom? Juan 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. O Senhor, essa noite, ele tá fazendo uma colocação: dá-me de beber. El Señor en esta noche está haciendo una pregunta, dame de beber. Não é dar água para ele, que ele podia tirar lá e dar para ela. No era el agua que él podía sacar, era para ella. Mas a água que o Senhor quer matar a sede dele é alcançar as pessoas. Pero el agua de la que estamos hablando ahorita es para alcanzar a las personas. Então, estava ali uma mulher, meio-dia, e ela era samaritana, e o Senhor pediu ela água. Entonces estaba una mujer allí a mediodía sentada y el Señor pidió para ella agua. Aí no versículo 13 fala assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Entonces en el versículo 13 habla, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Amén. Mas el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Você quer beber dessa água? ¿Usted quiere beber de esa agua? Então você tem que falar para o Senhor: agora, Senhor, dá-me de beber. Entonces usted tiene que hablar para ahorita al Señor. Señor, dame de beber. Depois o Senhor vai dizer: agora você tem que me dar de beber. Entonces el Señor le va a decir, entonces usted deme de beber. Então ela bebeu e depois o Senhor disse para ela: agora é minha vez, eu quero beber também. Entonces ella bebió y el Señor le dijo, ahora es mi turno para beber. Aí ele continua: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o versículo 14. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Irmãos, o Senhor quer achar em você uma fonte para ele jorrar. El Señor quiere encontrar una fuente para tirar. Jorrar significa fluir com muito volume e velocidade. Fluir con mucha velocidad. Jorrar. E de você, tem jorrado ou você tem travado a torneira, travado essa fonte? Entonces usted está fluyendo o tiene tapado ese fluir. Versículo 28. Versículo Quanto a 28. mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Versículo seguinte: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vou pedir para a Esther colocar a imagem aqui na tela para vocês verem o que é uma mulher com vaso. Voy a pedir a Esther que ponga una foto para que vean una mujer con un vaso. Aqui. Essa é a mulher com um vaso na cabeça que ia buscar água. Esta es una mujer que fue a buscar agua con un vaso en la cabeza. No versículo 28 fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro. En el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Esse cântaro é o vaso, ela deixou ele. Ese cántaro es ese vaso que ella dejó. Aí quando ela deixou, ela foi na cidade. Y a ella, cuando ella dejó, fue a la ciudad. E ela fez uma pregação bem simples. Ella hizo lo que hizo fue predicar a los simples. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Para nós essa pregação não é tão convincente, não é verdade? Esas palabras no son tan convincentes. Mas foi o que ela fez, a pregação dela. Pero lo que ella hizo fue predicar. Mas, irmãos, tem algo importante aqui. Ela teve que deixar o cântaro dela. Pero aquí hay algo importante. Ella dejó su cántaro. E esse cântaro dela não era pecado, não era negativo, era algo que para matar a sede dela. Y ese cántaro no era un Legítimo. pecado o algo negativo, era solo para saciar su sed. Se você não deixar o seu cântaro, você não consegue
orar pelas pessoas. Si usted no deja ese cántaro, usted no va a poder conseguir orar por las personas. Vou dar um exemplo de comigo, que aconteceu comigo há esses dias atrás em Portugal. Voy a dar un ejemplo de mí que sucedió hace unos días en Portugal. Estava no CEAP, na comportagem dinâmica, e os irmãos falaram para sairmos para orar pelas pessoas. Estaba en el CEPED y los hermanos hablaron para salir a orar por las personas. Eu não sabia, mas eu estava cheio de cântaros. Yo no lo sabía, pero estaba lleno de cántaros. Um dos cântaros que eu percebi lá foi que o irmão jovem que estava me coordenando falou comigo, vai naquela mesa e ora pelas pessoas. Isso era no shopping, na praça de alimentação. Y otra cosa que me dijo el hermano, el joven que estaba liderando, me pidió que fuera hasta el centro de una plaza a orar por unas personas. E eu considerei, que isso, vai incomodar as pessoas. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? Va a incomodar a esas personas. Aí o jovem de 14 anos falou para mim, você tem um ego muito forte. Y ahí un joven de 14 años me dijo que yo tenía el ego muy fuerte. Você está com vergonha de ir lá orar pelas pessoas. Usted está con vergüenza de orar por las personas. Eu não falei isso para ele, mas era isso mesmo. Yo no hablé para él, pero era eso mismo. Ele disse o seguinte, o que é mais importante, você vencer o seu ego ou essas pessoas ir para o lago de fogo? Él me dijo, ¿qué es más importante? ¿Que usted venciera su ego o que esas personas no fueran al lago de fuego? Irmãos, aí quando eu vi que aquelas pessoas eu poderia livrá-las do lago de fogo, eu abri mão do meu canto. Hermanos, cuando yo vi que podía liberar a esas personas del lago de fuego, yo dejé mi cántaro. Então percebe que o cântaro não é algo negativo, não é um pecado aqui? Entonces vieron que el cántaro no es algo negativo. Mas o que estava me incomodando, eu ia incomodar as pessoas e estava colocando como empecilho isso. Entonces, en vez de... ¿qué? Empecilho, dificuldade. Entonces yo tenía esa dificultad de ir hacia ellos. Então, talvez você pode lembrar agora que você também tem muitos cântaros. Entonces usted se puede dar cuenta ahora que también tiene muchos cántaros. Irmãos, pelo amor ao Senhor e às pessoas, precisamos deixar o nosso cântaro de lado. Hermanos, por amor al Señor y a su palabra, necesitamos dejar esos cántaros a un lado. Quando você diz para a pessoa, posso orar por você? Cuando usted dice a la persona, ¿puedo orar por usted? Você venceu a você mesmo e venceu a sua timidez. Usted se venció a sí mismo y venció su timidez. Sabe o que é isso? É ser um canal ¿Y sabe qué es eso? Ese es un canal para que o Senhor flua. para que el Señor fluya. Você acha difícil isso, ser um canal? ¿Usted halla difícil ser un canal? Eu digo para você, a dificuldade está a gente deixar o cântaro de lado. Y es por eso que les digo, la dificultad está en dejar el cántaro a un lado. Irmãos, e aqui na Europa nós não somos muitos, não é verdade? Sí, hermanos, y nosotros aquí en Europa no somos muchos. Então não espera que o Senhor vai chamar outro, ele é você mesmo. Entonces esperamos que el Señor llame a otro cuando somos nosotros mismos. Onde você vai tem pessoas. A donde quiera que usted vaya, siempre hay personas. Deixa, como falou aqui, jorrar para alcançar as pessoas. Deja usted fluir para llegar a esas personas. Irmãos, eu orei por 5 muçulmanos e disse para ele, repete comigo, Jesus é o Senhor. Hermanos, yo oré por 5 musulmanes y les dije, ¿puedo orar por usted? No. Y le digo, repitan conmigo, Jesús es el Señor. E os 5 disseram, Jesus é o Senhor. Y los 5 dijeron, Jesús es el Señor. Aí depois eu disse para eles, agora você vai orar, fazer a seguinte colocação, você vai dizer, Jesus é o meu Senhor. Entonces les dije que ahora tenían que decir, Jesús es mi Señor. Irmãos, e eles disseram, Jesus é o meu Senhor. Hermanos, y ellos dijeron, Jesús es mi Señor. Eu não tenho coragem de fazer isso, principalmente com muçulmano. Yo no tengo el coraje para hacer eso con los musulmanes, no tenía. Mas, quando eu deixei o meu cântaro, eu fiz isso. Pero cuando dejé mi cántaro, ahí lo hice. Irmãos, eu livrei aquelas pessoas da condenação eterna. Hermanos, yo libré a esas personas de la condenación eterna. Eu fui ali um canal. Yo fui un canal. Eu quero encorajar você a ser um canal onde você estiver. Quiero encorajar a cada uno de ustedes. Ustedes son un canal a donde quiera que vayan. Qualquer lugar, seja no trabalho, na estação, onde você estiver. Cualquier lugar, sea en el trabajo, en la estación, donde sea. Deixa escapar. Posso orar por você? Igual está na camisa do irmão aqui. Deje salir. ¿Puedo orar por usted? Como en la camisa. As pessoas vão dizer alguma coisa. Las personas van a decir algo.
Ela vai dizer sim. Sí, van a decir sí. E aí, então você deve ela confessar que Jesus é o Senhor. Y entonces ahí llévala a confesar que Jesús es el Señor. Isso vai livrar ela da condenação eterna. Y eso va a librar a esa persona de la condenación eterna. Não é simples isso? ¿No es simple eso? Um exemplo, não vou ler, mas em 2 Reis 5 nós temos a passagem de Naamã, o leproso. No voy a leer esto, pero en el pasaje Segunda de Reyes vemos esto con Naamán, el leproso. El leproso. Mas ali tinha uma menina, diz menina, significa uma pessoa muito jovem. Y ahí decía que había una niña muy joven. Ela veio cativa e ela era uma escrava da mulher de Naamã. Ella fue cautiva y era la esclava de la esposa de Naamán. Mas ela cresceu ouvindo a palavra profética e ela diz, ele precisa conhecer o profeta de Deus. Y ella creció con la palabra profética y dijo que él también necesitaba conocer al profeta, que necesitaba conocer a ese profeta. E o resultado nós sabemos que chegou até Naamã e por fim ele foi até Eliseu e que Eliseu disse para ele, você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Y como sabemos, Naamán fue donde Elías y Elías le dijo que tenía que sumergirse en el río 7 veces. E ele fez isso e foi curado Eliseu. da lepra dele. Y él fue curado. O que essa menina foi ali? Um canal. Esa niña, ¿qué es lo que fue? Ella fue un canal. Quantos anos você tem, irmã? ¿Cuántos años tiene? Talvez ela tivesse a idade dela, 13 anos. Tal vez tenía la edad de ella, 13 años. Ela foi um canal. Ella fue un canal. Você pode ser um canal. Usted puede ser un canal, Ah, mas eu sou uma criança. pero yo soy un niño. Qual o problema? ¿Cuál es el Pode problema? ser um canal. Puede ser un canal. Né? Esse jovem aqui, o Caleb, olha só. Que Esos bom, jóvenes ahí, Caleb. pode orar pelas pessoas. Puede orar por las personas. Então, irmãos, deixa o seu fluir por meio de você. Entonces, hermano, deje fluir ese canal. De uma forma prática, esse canal é isso que nós estamos mostrando, né? Deixar o seu fluir por meio de você. De forma práctica, este es el canal que hay que dejar de fluir. Ó Senhor Jesus, amém. Oh, Señor Jesús. Vamos ler uma passagem aqui em 2 Samuel 23. Sim. Perfecto. Ah, olha só, tá vendo? Bem. 2 Samuel 23. Versículo 14. Fala assim: Davi estava à fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. 15. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou com libação ao Senhor. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: E disse: Longe de mim, ó Senhor, farei tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Lejos seas de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Veja aqui que Davi não pediu para eles ir lá buscar água para ele. David no pidió para ellos que fueran a buscar agua para él. Mas eles ouviram o suspiro de Davi. Puxa, eu queria muito beber daquela água. Pero ellos escucharon el suspiro de David que decía: yo quiero beber agua. E eles foram lá, eram 3, romperam naquele acampamento dos filisteus que estavam extremamente armados e tiraram água no poço e trouxe para Davi. Y entonces ellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos para agarrar esa agua.
Irmãos, o que eu quero fazer uma aplicação para nós, por que eles conseguiram ouvir isso y reagir inmediatamente? Hermanos, yo quiero hacer una aplicación ahorita. ¿Por qué es que ellos lograron escuchar, reaccionar a eso? Sabe o segredo aqui? Que eles estavam tão próximos de Davi que eles ouviram o suspiro dele. Saben que ellos estaban tan cerca de David que lograron escuchar el suspiro. Irmão, se nós estivermos perto do Senhor, nós vamos ouvir o suspiro do Senhor. Hermanos, si nosotros estamos cerca del Señor, nosotros lograremos escuchar el suspiro de Él. O Senhor hoje está suspirando. Ah, quem me dera que eu achasse alguém para ir orar pelas pessoas. El Señor está suspirando ahora. ¿Quién podría traer a alguien para orar por las personas? E aí, o que você vai dizer? ¿Y ahí qué es lo que va a decir? Você vai dizer, eis-me aqui, vou imediatamente. Y usted va a decir, esme aquí inmediatamente. Eles não mediram esforço e nem analisaram o perigo, eles simplesmente foram. Ellos no midieron peligro ni nada, ellos solamente fueron. Temos que ser assim, estar próximo do Senhor, ouvindo o seu suspiro. Tenemos que estar así, cerca del Señor, oyendo sus suspiros. Eu vou citar duas passagens, não vou ler para a gente ganhar tempo. Uma é João 13. Voy a citar dos pasajes y una es João 13. Juan 13. 13. Ali estava o Senhor na ceia reunida com seus discípulos. E deles disse, o Senhor disse que deles ia trair ele. El Señor estaba ahí con ellos y Él dijo que iban a traer para Él. Uno de ellos iba a traicionar a Él. Aí Pedro falou para João. Ahí Pedro habló para Juan. Juan, pergunta para ele quem é. Pregúntale a ellos quién es. Mas sabe o que João fez? Ele reclinou a cabeça no peito do Senhor e perguntou, Senhor, quem é? Y ahí Juan reclinó su cabeza en el pecho del Señor y le preguntó, Señor, ¿quién es? Então, para fazer uma pergunta aparentemente simples, ele deitou no peito do Senhor. Entonces, para hacer una pregunta aparentemente fácil, él se apoyó en el Señor. Nós temos que ser esses que esteja próximo do Senhor e reclinar a nossa cabeça no peito do Senhor. Tenemos que estar cerca del Señor y reclinar nuestra cabeza en el pecho del Señor. Não seja como Pedro, falar para os outros, irmão, pede para os irmãos orar por mim, tudo bem, isso é bom. No seas como Pedro, que pedía, hermanos, por favor, oren por mí. Mas é bom que você tenha essa intimidade de reclinar no peito do Senhor. Pero es mejor que usted tenga esa intimidad de reclinarse en el pecho del Señor. Por mais que seja simples a situação, reclina no peito do Senhor. Por más que sea simple, reclínese en el pecho del Señor. E o Senhor respondeu para ele. Y el Señor respondió para él. Outra passagem em João 20, Otro pasaje en Juan 20, que disse que todos os... João estava tão próximo à cruz que o Senhor pôde dizer algo para ele. que él estaba tan cerca de la cruz que el Señor logró decirle algo a él. Ele disse para João, eis aí tua mãe. Le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Ele estava com as mãos crucificadas, grampeadas na cruz, Él estaba con las manos crucificadas en la cruz. e estava dando os seus últimos suspiros, então a voz não era muito alta. Estaba dando sus últimos suspiros, entonces su voz no era tan alta. Então ele deve ter feito apenas uma menção, assim com os olhos, mostrar com os olhos. Okay. Entonces ahí él habló con sus ojos. E por que João viu isso? Porque ele estava próximo, junto, olhando nos olhos dele. ¿Y cómo es que él pudo ver eso? Porque él estaba cerca a él, mirándolo a los ojos. Irmão, nós estamos vivendo uns dias que nós precisamos estar junto do Senhor. Hermanos, nosotros estamos viviendo en unos días que necesitamos estar cerca del Señor. Vamos aproveitar esse momento tão gostoso dessa conferência aqui. Hermanos, vamos a aprovechar este momento tan rico, tan todos juntos para ganharmos algo e levar para a nossa vida. Para ganar algo y llevarlo a nuestras vidas. Mostrando que nós precisamos estar junto do Senhor.
mostrando que nosotros necesitamos estar juntos al Señor. Claro, pede ajuda. Temos os irmãos ao nosso lado para nos ajudar a estar próximo do Senhor. Claro, puede pedir ayuda para nosotros estar juntos al Señor. Em Atos 8:30, En Hechos 8:30, eu vou ler essa passagem. Atos, capítulo 8, versículo 30. Hechos capítulo 8, 8:30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Sí, sí. Isso. Bom, já está aí no quadro, né? Felipe se acercó deprisa a la carroza y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se com ele. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Irmãos, nós temos que, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos lo que está sucediendo, mas sempre tem um Filipe para nos ensinar, nos explicar. pero siempre hay un Felipe que nos puede enseñar y explicar. Há um Filipe aqui, ó. O alimento diário é um Filipe. ¿Y quién es ese ¿No? Felipe? Puede ser el alimento diario. Às vezes você lê a Bíblia, não entende, mas vai nesse Filipe aqui que ele vai te explicar muita coisa. Né? Muchas veces ese Felipe es el alimento diario cuando en la Biblia no conseguimos entender. E aí, quando nós compreendemos, nós temos uma reação. Y cuando nosotros entendemos, tenemos una reacción. E foi no caso aqui dele, logo ele pediu para ser batizado, né? Y como en este caso, él pidió ser bautizado. Então, os irmãos são o nosso Filipe. Pergunta para os irmãos se você não está entendendo. Pergunta para os irmãos. Entonces, esos Felipe son nuestros hermanos. Si usted no está entendiendo algo, pregúntele a ellos. Hoje à tarde nós tivemos aqui um momento de perguntas e respostas, né? Esta tarde tuvimos un momento de preguntas y respuestas. E teve muitas perguntas ali, muito interessante, que talvez fosse o que você quisesse perguntar, mas estava com dificuldade e aí você escreveu. Y hubieron muchas preguntas que tal vez usted tenía curiosidad de saber y seguramente entendieron. E nós fomos aqui os Filipes explicando para você. Y nosotros aquí fuimos vuestros Felipes para explicarles a ustedes. E é tão bom quando nós entendemos algo, não é verdade? Y es tan bueno cuando nosotros entendemos algo. Então, vamos sempre buscar ajuda. Não pensa que você consegue sozinho. Busca ajuda. Entonces vamos a siempre buscar ayuda. Usted no puede solo, busca ayuda. Ai, que tosse. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor amém. Jesus. E nós estamos vivendo uns dias que onde nós precisamos nos dispor para servir ao Senhor. Y estamos viviendo en unos días que necesitamos disponernos para el Señor. Vou mencionar uma passagem de João 12. Voy a mencionar el pasaje de Juan 12. Ali fala de Marta, Maria e Lázaro e o Senhor Jesus. Ahí habla de Marta, María, Lázaro y el Señor Jesús. Lázaro teve uma experiência muito forte, que ele estava dentro da sepultura, o Senhor tirou ele de lá. Lázaro tuvo una experiencia que él estaba dentro, estaba sepultado y el Señor lo sacó de allí. E ali é uma miniatura da vida da igreja para nós. Y esa es una miniatura de la vida de la iglesia para nosotros. E ali tinha 3 irmãos naquela igreja. Y ahí tenían 3 hermanos en esa vida de la iglesia. Marta, Maria e Lázaro. Marta, María y Lázaro. Não eram muitos. No eran muchos. Mas o que era importante é que o Senhor estava junto com eles. Pero lo importante es que el Señor estaba ahí con ellos. E cada um estava fazendo algo extremamente importante ali, que é o que nós fazemos na vida da igreja hoje. Y cada uno de ellos estaba haciendo algo extremadamente importante, que es lo que a nosotros también hacemos. Marta estava servindo. Marta estaba sirviendo. Maria estava dando o que era de mais precioso que ela tinha, que era um vaso, quebrou os pés do Senhor. María estaba dando lo más precioso que era para ella, lavando los pies del Señor. E Lázaro estava sentado à mesa dando um testemunho que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Y Lázaro estaba sentado dando testimonio de lo que había sucedido en su vida. Então, aqui nós vemos cada um fazendo algo. Entonces ahí vemos cada uno de ellos estaba haciendo algo. E nós hoje temos que ser esses que servem o Senhor. Entonces nosotros tenemos que ser esos que sirven al Señor. Mas não servir de qualquer forma, mas servir com alegria. Pero no servir de cualquier forma, servir de alegría. Amén.
Quero dar um exemplo para vocês aqui do Caleb. Quiero dar un ejemplo aquí Fica de de pé, Caleb. Alces. Exatamente. Olha só, tá. Não precisa nem falar o que é, já sai. No se necesita hablar, él ya sabe. Quantos anos você tem, Caleb? ¿Cuántos años tienes, Caleb? 8 anos. 8 años. Acho que todos observaram a alegria que ele estava aqui de servir nós no café, não é? Yo creo que todos vieron con la alegría que él estaba sirviendo el día de hoy. Se você não ia até ele, toda hora ele estava ali. Você quer o café? Você quer o café? Né? Ustedes recuerdan, él estaba a cada momento pidiendo si querían café. E eu estava observando a alegria que ele estava de poder servir café para nós. Y yo veía la alegría que él tenía de poder servirle a cada uno de nosotros. A Priscila estava me dizendo que ontem à tarde ele estava dizendo: pai, vamos logo, nós temos que servir café com os irmãos, tem que preparar a máquina, tem que preparar tudo. La hermana Priscila me estaba contando que ayer él continuaba a decir, vamos a servir el café, vamos a la reunión. Talvez a gente torne a coisa muito espiritual, mas na prática servir ao Senhor é isso que ele está fazendo. É. Tal vez pensamos que es algo súper espiritual, pero servir en la práctica es eso que él hizo. É, então aqui as cadeiras, tudo que está sendo feito aqui, não foram os anjos que estão servindo, é nós. Todo lo de las sillas, que acomodar, no eran los ángeles, eran cada uno de ustedes. Parabéns, Caleb, pelo seu serviço. Agradezco a Caleb por su servicio. Continue assim servindo com alegria. Continúe así sirviendo con alegría. Até o filho do Vitor estava dizendo que quer ajudar na tradução, né, Vitor? También el hijo del hermano Víctor estaba diciendo que quería ayudar con la traducción. Bem jovenzinho, mas já quer servir. Muy joven, pero él quería servir. Então servir é isso, irmãos. Vamos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Entonces eso, hermano, es ofrecerse sacrificio vivo para el Señor. E não é muitas pessoas que o Senhor precisa, mas de alguém com o coração disposto. Y no es todo el mundo, solo quien tiene un corazón dispuesto. Por exemplo, daqui a pouco vai ser servido janta para nós e os irmãos estão lá na cozinha fazendo. Por ejemplo, de aquí a poco va a ser el momento de cenar y las hermanas están sirviendo para nosotros. O Johannes está ali, aquele jovenzinho, mas ele está atento aqui na câmara, atento a tudo que está acontecendo. Él, por ejemplo, él está pendiente de todas las cosas de cámara. Está ali a Esther, as outras moças ali ajudando Esther ayudando. Então cada um de nós temos a oportunidade de estar servindo ao Senhor. Entonces cada uno de nosotros aquí tiene la oportunidad de servir. Você, jovem criança que está na vida da igreja, já cresça com isso, de servir ao Senhor com alegria. Entonces usted, niño, joven, ya crece en la vida de la iglesia con la oportunidad de servir. Isso é gostoso demais, servir os irmãos. Y eso es muy rico, servir a los hermanos. Eu, por exemplo, faço comida, eu faço com tanta alegria. Puxa, eu estou servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Yo Alegría. hago con tanta alegría, a veces cocino porque sé que voy a servir al Señor, a los hermanos. Então, não é prático isso, viver da igreja? Entonces, ¿no es práctico eso en la vida de la iglesia? A palavra também é um serviço. La palabra también es un servicio. Ofertar também faz parte da vida da igreja. Ofrendar también hace parte de ese servicio. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso eso? Se cada um se dispor, irmão, o Senhor pode voltar logo. Cuando cada uno se dispone, el Señor puede regresar. Aqui mesmo o Senhor está dando experiências maravilhosas para nós. Aquí mismo se están dando experiencias muy maravillosas para nosotros. Vocês estão vendo que local maravilhoso o Senhor nos deu? ¿Están viendo el local maravilloso que el Señor nos dio? Cada um está envolvido em algum serviço. Cada uno en su propio servicio. Os irmãos também estão ofertando. Los hermanos están ofrendando. Os irmãos estão se dedicando ao ministério da palavra. Los hermanos se están dedicando al ministerio de la palabra. Então, que bom que essa conferência de jovem, vocês jovens estão vendo isso. Entonces, qué bueno con esta conferencia, joven, usted está viendo esto. Isso é maravilhoso demais. Y eso es muy maravilloso. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Vamos estar cada dia mais imersos nesse rio? Vamos a estar cada día más inmersos en ese río. E aí o Senhor vai usar você como um canal. Ya el Señor lo va a usar como un canal. De uma forma simples, esse rio fluir é isso. Você ser um canal, se dispõe. Y de forma simple, ese es el río. Usted es ese canal que fluye. Agora, jovens, eu quero dizer algo para vocês em relação a paixões da mocidade. Y ahora, jóvenes, yo quiero decirles algo acerca de las pasiones juveniles.
Talvez você nem sabe o que é isso, tem no caso do Caleb, aqui muitos novinhos, mas nós estamos plantando a palavra no coração de cada um de nós. Tal vez algunos aquí pequeños no saben de lo que estamos hablando, pero para eso estamos plantando esa semilla en vuestros corazones. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, Abra su Biblia en 2 de Timoteo 2, versículo 22. versículo 22. Fala assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro. Invoca o Senhor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aqui está falando de fugir das paixões da mocidade. Aquí está hablando de huir de las pasiones juveniles. Então, isso faz parte da... Deus nos criou assim, com sentimentos, com hormônios, com tudo isso. Entonces el Señor nos creó así, con sentimientos, con todo eso, con hormonas, con todo eso. Essa mesa, por exemplo, não tem sentimento, não tem necessidade. Por ejemplo, esta mesa no tiene sentimientos, no tiene necesidades. Então ela não precisa fugir de nada. Entonces ella no tiene que huir de nada. Mas aqui está dizendo para a gente fugir das paixões da mocidade. Pero aquí está hablando de huir de las pasiones juveniles. Não é só fugir, mas aqui fala de seguir. Entonces no es solo huir, pero también sino de seguir. Fala aqui seguir, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invoca o Senhor. Amém. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el Señor. Amém. Nós temos que fazer isso na nossa vida, seguir junto com os irmãos. Nosotros tenemos que hacer esto en nuestras vidas, seguir junto a los hermanos. Não lute contra as paixões da mocidade, ela é mais forte que você. No luche, no trate de luchar con las pasiones juveniles, eso es más fuerte que usted. Nós já vimos muitos filhos de Deus caindo nisso porque não fugiu. Nosotros ya vimos muchos hijos de Dios que cayeron porque eso era más fuerte que ellos. Não pense que você vai ser diferente, então foge. No piense que usted va a ser diferente, entonces huya. É, isso aí. Então vamos ler uma passagem agora em Tiago, capítulo 4. Entonces el próximo pasaje es Santiago, capítulo 4, Versículo 7. versículo 7. Fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amén. 4, 7. Perfecto. Así que, Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Percebe que da paixão da mocidade ele falou para você fugir, mas aqui ele fala para você resistir ao diabo. Entonces, antes decía de huir de las pasiones juveniles, pero aquí dice que él huirá de usted. Que tienes que resistir al diablo. Resistir é você não permitir que ele influencie você ou ele vença você. Resista a ele. Resistir es que él no lo venza a usted. E quem tem que fugir é ele, não você. Y quien tiene que huir es él, no usted. Não foge dele não, viu? No huya de él, no. Agora, das paixões da mocidade está dizendo que nós temos que fugir. Es de las pasiones juveniles que tenemos que huir. Então essa é uma grande arma que o inimigo tem usado ao longo dos séculos. Entonces esta es una gran arma que el enemigo ha usado por varios siglos. Paixões da mocidade. Pasiones juveniles. Não brinquem com isso. No jueguen con eso. Isso é sério. Eso es muy serio. Isso pode estragar uma pessoa pro resto da vida dela. Y eso puede dañar la vida de una persona. Talvez você já viu muitos caindo nessa. Que ya se han visto muchos cayendo en eso. Então aqui nós não estamos dando injeção, nós estamos aqui vacinando. Entonces nosotros no estamos dando inyecciones, estamos vacunando. Injeção é para tratar uma doença, vacina é para prevenir a doença. La vacuna no es para curar, sino para prevenir una enfermedad. Então receba isso como uma vacina. Não caia nessa situação. Entonces reciba eso como una inyección. No caiga en esa situación. O irmão Alexandre hoje lançou muitos princípios para nós. El hermano Alexander hoy
nos habló de muchos principios. E esse aqui é um princípio também. Y este aquí también es un principio. Aqui o Senhor está nos vacinando, Aquí el Señor nos está vacunando para que nós não resistamos às paixões da mocidade, mas foge delas. para que nosotros no resistamos las pasiones juveniles, sino que huyamos de ellas. Aqui fala fugir, e o diabo fugirá de vós. Y aquí habla, y el diablo huirá de ustedes. Vamos ler uma passagem aqui em Hebreus capítulo 10. Vamos a leer un pasaje en Hebreos capítulo 10. É versículo 35. Capítulo 10, versículo 35 de Hebreus. Fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. 36. Porque, Com efeito, tendes necessidade de perseverança. porque es necesaria la perseverancia. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que precisamos de muita perseverança. Nosotros estamos en un momento que necesitamos mucha perseverancia, hermanos. Não desista. No desistas. Nós estamos quase cruzando a linha de chegada. Nosotros estamos cruzando casi esa línea de llegada. Nós vemos a situação do mundo. Nosotros vemos esa situación en el mundo. O mundo está clamando para o Senhor voltar logo. El mundo está clamando para que el Señor regrese. Por isso é um momento de muita perseverança. Por eso estamos en un momento de mucha perseverancia. Vamos prosseguir junto com os irmãos. Vamos a proseguir juntos con el Señor. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para a que... segunda parte do versículo. 34. 36. 26. Porque así, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amém. O Senhor não vai tardar. El Señor no va a tardar. Mas precisamos de muita perseverança. Pero necesitamos de mucha perseverancia. E fala assim no próximo versículo: todavia o meu justo viverá pela fé. Y habla en el versículo abajo: mas el justo vivirá por fe. Fala para o irmão que está do seu lado: irmãos, vamos viver por fé. Habla para su hermano al lado: el justo vivirá por fe. Amém. Todavia o meu justo viverá pela fé. Todavía el justo vivirá por fe. Não seja levado pela circunstância, pelo que os seus olhos veem. No se deje llevar por las circunstancias que sus ojos ven. Mas vamos viver pela fé. Mas vamos a vivir por la fe. A fé tem dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. La fe tiene dos aspectos, la parte objetiva y subjetiva. A objetiva é um fato, aquilo que aconteceu. Quando você crê, você se torna filho de Deus. Objetiva es que pasó algo y usted lo vio y usted creyó. A subjetiva é cada dia eu preciso continuar crendo. La parte subjetiva es que cada día usted necesita seguir creyendo. E o Senhor falou que bem-aventurados que não me viram e creram. El Señor dice: bienaventurados los que creyeron, mas no me vieron. Nós não vimos o Senhor, mas cremos nele. Nosotros no vimos al Señor, pero creemos en Él. E nós cremos na palavra que Ele disse que Ele vai voltar. Nosotros creemos en esa palabra que dice que Él va a regresar. Então o Senhor diz que nós vivemos pela fé. Entonces el Señor nos dice que vivamos por la fe. Então, irmãos, cada dia vamos crer na palavra do Senhor. Entonces, hermanos, cada día vamos a creer en esa palabra del Señor. Vamos aplicá-la na nossa vida. Y vamos a aplicarla en nuestras vidas. E essa fé vai nos levar a confiar no Senhor e na palavra dele. Y esa fe nos va a llevar a creer en el Señor y en la palabra. A fé, ela precisa de combustível. La fe necesita de combustible.
E fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Então, irmãos, vamos ouvir cada dia a palavra do Senhor. Entonces vamos a oír cada día más la palabra del Señor. Ela vai aumentando a nossa fé. Ella va a ir aumentando nuestra fe. Jovem, já todo dia leia a Bíblia. Joven, lea todos los días la Biblia. E aí a fé vai aumentando. Y ahí su fe irá aumentando. Até nós chegarmos aqui em Hebreus capítulo 11, aqui nós vemos os heróis da fé. Cuando llegamos aquí en la parte de Hebreo, en la parte 11, vemos todos los héroes de la fe. Não, mas não fica pensando, eles conseguiram ou não consigo, você consegue sim. Pero no piense que ellos lo consiguieron, pero yo no voy a poder. Claro que sí. A palavra está à nossa disposição. La palabra está a nuestra disposición. Basta nós ouvirmos a palavra cada dia. Basta que nosotros escuchemos esa palabra todos los días. Eu vou parar por aqui para dar mais tempo também de vocês compartilharem. Voy a parar aquí para darle más tiempo a ustedes de compartir. Amém? Jesus é o Senhor. Amén. Jesús es el Señor.